cláusulas restritivas na doação. Esse assunto é muito importante e poucas pessoas têm conhecimento. Nós sabemos que existe um instrumento da doação, que é o ato pelo qual uma pessoa doa algo para outra. E isso todo mundo sabe, ok, muitas pessoas se utilizam, só que poucos sabem que é possível incluir algumas cláusulas restritivas na doação para que a vontade da pessoa que doa prevaleça. Daqui a pouco essa pessoa quer doar, mas quer evitar que esse bem seja penhorado ou que esse bem se comunique com um eventual cônjuge ou companheiro do donatário, ou quer evitar até mesmo que o donatário venha se desfazer deste bem. Então, existe na nossa legislação essas cláusulas restritivas que vêm justamente para possibilitar que uma doação seja feita com determinadas restrições em conformidade com a vontade de quem doa. Primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês, porque causa confusão, é que doador é quem doa e donatário é quem recebe, é o beneficiário. Dentre as possibilidades de cláusulas restritivas, nós temos três principais. Vamos iniciar entendendo melhor a cláusula da inalienabilidade. Essa cláusula vem para impedir que a pessoa que recebeu o bem doado se desfaça dele de alguma forma, seja doando, seja vendendo, enfim, aquele bem ele tem que permanecer no patrimônio de quem recebeu. E isso o doador pode incluir essa disposição na doação justamente para preservar aquele patrimônio, para fazer com que ele permaneça na família. Porque a gente sabe, né, às vezes algumas pessoas, elas costumam se desfazer de patrimônio, vender muito barato, enfim. Quantos pais se deparam com a existência de filhos que não sabem administrar dinheiro, patrimônio e acaba perdendo tudo ou vendendo muito barato? Então, um pai ou qualquer outra pessoa, enfim, pode doar um bem e ter a segurança de que ele não vai ser vendido, doado, cedido ou transferido de qualquer forma em razão da existência da cláusula da inalienabilidade, tá? Essa cláusula também pode ser acessória de outras, ou seja, eu posso incluir essa cláusula e a da impenhorabilidade e também da incomunicabilidade. Dependendo dos interesses de quem faz a doação, é possível acumular as cláusulas, colocar várias cláusulas restritivas ali na doação, visando proteger o patrimônio e assegurar os interesses do doador. Caráter temporário ou vitalício. Vamos lá. Essa cláusula ela pode ter caráter temporário, durar por um período determinado, né, que o doador vai estabelecer na escritura pública, ou ser vitalício até a morte do doador. E lembrando que quando essa cláusula for vinculada a um imóvel, é necessário o registro na matrícula do imóvel. E por quê? Pois bem, se por acaso quem recebeu o bem em doação resolver vender, ainda que exista essa cláusula, só que não está na matrícula, quem comprar não vai ter como saber que existe essa cláusula restritiva vinculada ao imóvel. Logo, nós vamos estar diante de uma pessoa de boa fé que adquiriu o imóvel e não tinha como saber a existência da cláusula porque não foi feito o registro. Então, uma das condições da inclusão dessa cláusula restritiva e das outras também, inclusive, é o registro na matrícula do imóvel. Vai estar lá na matrícula, que é o documento do imóvel, vai constar que existe lá a cláusula da inalienabilidade daquele bem. Então, quem adquirir, quem for fazer um negócio envolvendo aquele bem, vai ter condições de saber que não é possível em razão da existência da referida cláusula restritiva. E quais são as finalidades desta cláusula? Como eu falei, proteção patrimonial, né? Vamos imaginar que aquela pessoa que está recebendo o bem não é muito organizada financeiramente, costuma dilapidar patrimônio, enfim. Então é
possível incluir essa disposição para evitar que este bem seja vendido, doado, enfim, de alguma forma retirado do patrimônio da família. Resguardo familiar. Às vezes o doador ele tem o intuito de que o patrimônio fique dentro da família, né? Então, é possível incluir essa cláusula visando o resguardo familiar. E a prevenção de riscos, que é justamente, vem a somar com a proteção patrimonial, que é quando a pessoa que recebe em doação não é muito organizada financeiramente, quando costuma dilapidar patrimônio, vender barato, enfim. Aí, por uma questão de precaução, o doador pode estabelecer essa restrição. E quais são as limitações desta cláusula? Existindo essa restrição, a gente não pode, obviamente, transferir esse imóvel, porque é justamente esse o intuito da cláusula, tá? Outra coisa, prazo de validade. Ela deve ser limitada a um período razoável ou ao período de vida do donatário, não pode ser algo eterno. E flexibilização judicial. Existem casos em que a justiça pode flexibilizar e afastar essa cláusula. Um exemplo é a desapropriação. Se o governo, vamos imaginar o município de determinada cidade, precisa desapropriar aquele bem por interesse público, a justiça muito provavelmente vai deferir a desapropriação, porque nesse caso o interesse coletivo sempre prevalece diante do interesse individual. Logo, ainda que exista essa cláusula restritiva, é possível que a justiça a flexibilize nesse caso e autorize a desapropriação. A outra cláusula restritiva é da impenhorabilidade. Essa cláusula é muito importante, muito interessante, porque ela visa proteger o patrimônio das dívidas da pessoa que vai receber. Então, se alguém doar um bem com cláusula de impenhorabilidade, as dívidas do donatário não poderão atingir esse patrimônio. É claro que tem algumas limitações que iremos falar, mas via de regra, esse patrimônio ele passa a ser blindado das dívidas do donatário. E muitas pessoas fazem uso desse instrumento, porque vamos lá, vamos imaginar que um pai queira doar um bem para o filho que está cheio de dívidas. Logo, se ele doar o bem pura e simplesmente sem a cláusula restritiva da impenhorabilidade, os credores vão acabar penhorando esse bem. Então, é possível fazer uso desta cláusula para impedir estas penhoras, tá? E quais são as características principais desta cláusula restritiva? A proteção contra credores, obviamente, uma vez que aquele patrimônio fica blindado. Aplicação imóveis e imóveis, então é possível aplicar essa cláusula tanto para bens móveis como imóveis, e quando se trata de imóveis, nós precisamos ter em mente da necessidade do registro. Quando se trata de imóvel, tem que estar na escritura, perdão, quando se trata de imóvel, tem que estar na matrícula. Tudo que for relacionado com aquele bem tem que estar na matrícula, e a matrícula é o documento do imóvel. Por quê? Para dar conhecimento a terceiros. Porque se uma pessoa for comprar aquele imóvel, for fazer qualquer coisa, ela vai ter condições de pegar a matrícula e ver que existe uma cláusula restritiva. Assim como os credores poderão ver e evitar, né, levar aquele bem à penhora. E as limitações? Quais são as limitações da cláusula da impenhorabilidade? Dívidas fiscais e trabalhistas. A gente sabe que dívida fiscal e trabalhista é complicado. E os nossos tribunais entendem que a cláusula de impenhorabilidade não tem eficácia diante de dívidas fiscais e trabalhistas. Então, prestem atenção. Se você quer doar um bem para determinada pessoa que tem dívidas e pense em fazer isso com cláusula de impenhorabilidade, analise a natureza das dívidas. Se forem fiscais, vinculadas a impostos, ou trabalhistas, não adianta incluir a cláusula de impenhorabilidade. Outra situação. Se por acaso ficar verificado que aquela doação com cláusula de impenhorabilidade foi feita para burlar direito de terceiros, foi feita com má fé, foi feita
na forma de simulação, a justiça pode revogar ou modificar a cláusula, tá? Então não adianta querer fazer uma simulação envolvendo a cláusula de impenhorabilidade, porque se o juiz desconfiar disso, é possível que ele afaste a cláusula de impenhorabilidade. Então sempre tem que ter em mente a boa-fé. E essa cláusula de impenhorabilidade, ela vai ser aplicada somente ao bem doado, certo? Não é? Com relação ao todo o patrimônio do donatário, só atinge ao bem doado. E temos, por fim, a cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula ela é bem famosa e causa uma certa polêmica. Por quê? Porque se o doador incluir a cláusula de incomunicabilidade na escritura de um bem doado, este bem ele não deverá ser partilhado em eventual divórcio ou dissolução de união estável com o cônjuge ou companheiro do donatário. E quando que isso acontece? A gente sabe que no regime da comunhão parcial de bens, separação total de bens e participação final nos aquestos, as heranças recebidas não se comunicam, ou seja, pertencem a só quem recebeu. Mas no regime da comunhão universal de bens, sim. Então, a cláusula de incomunicabilidade, ela vem para afastar a possibilidade de partilha do bem doado para o donatário. Então, ele acaba sendo protegido, blindado para a hipótese de divórcio e dissolução de união estável. Quais são as características? A proteção do bem doado, né? Porque, como eu falei, ele não deverá ser partilhado por ocasião de eventual divórcio ou dissolução de união estável. Ou seja, o cônjuge do donatário não terá direito ao recebimento de metade desse patrimônio que foi recebido em doação por ocasião de eventual divórcio ou dissolução de união estável. E se aplica tanto para bens móveis como para bens imóveis. E lembrando que na hipótese de bens imóveis é necessário o registro, tem que estar na matrícula do imóvel. Se não estiver, nós não estamos dando a informação para terceiros de boa-fé. Logo, fica sem efeito a inclusão da cláusula de incomunicabilidade. E quais são as limitações da cláusula da incomunicabilidade? 1. Se limitam aos bens doados. Então, não adianta pensar que foi feita a doação de um bem com cláusula de incomunicabilidade e isso vai ser aplicado a todo o patrimônio donatário. Não, diz respeito somente ao bem doado. 2. Regime de bens. A cláusula de incomunicabilidade, conforme eu falei anteriormente, ela tem aplicação eficaz quando o casal adota o regime da comunhão universal de bens. Por quê? No regime da separação parcial, separação total e participação final dos aquestos, as heranças elas não se comunicam. Logo, para esses casos, essa cláusula não faz grande diferença. E a última questão, a última limitação é a hipótese de óbito. E agora prestem atenção, porque aí está o pulo do gato, gente. Muitas pessoas incluem cláusula de incomunicabilidade visando proteger o patrimônio e impedir que ele vá para o patrimônio de eventual cônjuge ou companheiro do donatário. Contudo, isso se aplica somente para o caso de separação. Agora, se o donatário falecer, o cônjuge ou o companheiro vai ser o quê? Herdeiro, logo vai receber parte deste bem doado. Então não caia nesta pegadinha do malandro e preste atenção. É possível incluir outras disposições na escritura de doação para evitar que isso aconteça, como por exemplo o que a gente vai falar a seguir, que é a reversão. A doação, ela pode ser cancelada, pode ser revogada. E isso pode acontecer através da reversão, que é o retorno do bem para o patrimônio do doador. E quando que isso acontece? Vamos lá. Se por acaso o doador estabeleceu uma condição para aquela doação e aquela condição não foi cumprida, é possível estabelecer que, diante disso, o bem volta, se reverte para o patrimônio do doador. Além disso, é possível também estabelecer que se por acaso
o donatário falecer antes do doador, o bem doado volta para o doador. E é justamente essa disposição que é possível colocar juntamente com a cláusula de incomunicabilidade para evitar que, na hipótese de óbito do donatário, aquele bem seja partilhado com os herdeiros e o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Porque, nesse caso, com a inclusão da reversão, o bem não vai para o espólio de quem faleceu, mas volta para o patrimônio do doador. Então, é possível fazer essa estruturação muito bem pensada e evitar que o bem saia ali da família do doador. E quais são as características da reversão? Ela é exclusiva para doações, né? A gente tem esse instrumento exclusivo para doações. Ela é estabelecida como uma condição resolutiva, ou seja, o não cumprimento de uma obrigação estabelecida pelo doador, ou na hipótese também do donatário falecer antes do doador. E o objetivo é justamente proteger o patrimônio, fazer com que ele fique na família, que ele tenha a destinação que o doador pensou e almeja para ele, certo? Então, como exemplos de reversão, a gente pode citar um pai que doa um imóvel para o filho sob a condição de que ele vai se formar em medicina. Só que esse filho, lá pelas tantas, resolve fazer direito e desiste da faculdade de medicina. Logo, a condição não foi o quê? Cumprida. E aí o pai pode requerer a reversão da doação, desde que, obviamente, por ocasião da perfectibilização da doação na escritura, tenha constado a condição e a possibilidade de reversão. E um outro exemplo é se, por acaso, uma mãe faz uma doação para uma filha de um bem e estabelece que, se a filha morrer antes dela, esse bem deverá voltar para o seu patrimônio, e a filha, infelizmente, venha a falecer antes da mãe. Nesse caso, também o imóvel volta para o patrimônio de quem fez a doação. E quais são os requisitos da reversão? É necessário uma cláusula expressa, então, quando for feita a doação, na escritura pública deve constar expressamente qual é a condição e os termos da reversão. E é preciso ter em mente que a reversão ocorre diante de um descumprimento de condições. Se as condições estabelecidas forem cumpridas por quem recebeu o patrimônio em doação, não há de se falar de reversão, certo? E por fim, nós temos a revogação, que é quando a doação ela é cancelada pelo não cumprimento de uma obrigação ou até mesmo por uma questão legal. Por quê? Vamos lá. A gente tem que ter em mente que a doação precisa cumprir os requisitos legais. E dentre eles nós temos lá a observância da reserva legal para os herdeiros necessários. Então, se uma pessoa tem herdeiros necessários que são descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, ela não pode doar mais do que 50% do seu patrimônio. Se ela doar mais que isso, essa doação ela pode ser contestada judicialmente e pode sim ser revogada. Então, nesse caso, é uma questão legal que culminou na revogação da doação. Mas nós temos outros motivos que também levam à revogação. São eles ingratidão do donatário. Vamos imaginar que eu resolvo doar um bem para determinada pessoa e lá pelas tantas essa pessoa tenta me matar. Ela cometeu um ato de ingratidão muito sério. Logo, eu posso requerer a revogação da doação em razão da ingratidão do donatário. Além disso, necessidade do doador, que aí entra também no quesito ingratidão. Vamos imaginar que o doador doou um patrimônio para o donatário e depois de um tempo começou a passar necessidade, não conseguiu mais se manter e solicitou ajuda do donatário. O donatário, tendo condições, se negou. A gente entra também na questão da ingratidão e é possível também pedir a revogação da doação nesse caso. E o descumprimento de uma obrigação estabelecida, que entra na questão da reversão, que culmina no quê? Na revogação.
E quais são as condições legais, então, para a revogação? A ingratidão, né, desde que devidamente comprovada, o descumprimento de uma obrigação, que daí a gente entra na reversão que culmina na revogação, e, por fim, a inobservância de aspectos legais que podem levar à anulação da doação, como, por exemplo, a doação inoficiosa, que é aquela que ultrapassa os 50% do patrimônio total do doador, que tem herdeiros necessários. E quais são os efeitos da revogação? A revogação ela não é automática, é necessário que o doador ou seus herdeiros ou o interessado ingresse na justiça e requeira a anulação, a revogação da doação. E se a revogação for autorizada judicialmente, o bem doado volta para o patrimônio do doador e é como se a doação nunca tivesse ocorrido. Certo, pessoal? Então, pessoal, em resumo, a doação é um instrumento eficaz para um planejamento sucessório, para evitar custos elevados e litígios familiares. Além disso, existe a possibilidade de incluir cláusulas restritivas para proteção patrimonial, que são as cláusulas que tratamos nesse vídeo. E é muito importante conhecê-las para estruturar uma doação adequadamente, atendendo os critérios e os desejos do doador. Certo, pessoal? Vou deixar um link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre filhos adotivos. Quais são os direitos? Assistam lá.